Neste mês nós começamos a estudar sobre o novo nascimento na vida cristã, uma doutrina que é muito valiosa para a nossa fé. E nós temos visto que antes de encontrarmos a Cristo, antes de recebê-lo como Senhor da nossa vida, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes do novo nascimento que nós recebemos, o nosso estado é caracterizado pelo valor que nós damos ao pecado. E em nossa natureza caída, nós somos tão rebeldes que pelas nossas próprias forças, nós não podemos ver a Jesus Cristo. Afinal, mortos não conseguem dar vida a si mesmos. Algo tem que acontecer a nós. Jesus explicou para um estudioso chamado Nicodemos, e João deixa isso registrado para os cristãos, que todos nós devemos nascer de novo. O Espírito Santo precisa realizar uma obra em nosso coração, um milagre, e nos dar uma nova vida espiritual. E Ele faz isso nos unindo a Cristo mediante a fé. Vocês lembram do texto que o pastor Marcelo pregou na semana passada? Efésios 2:5. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, essa vida espiritual que nós recebemos no novo nascimento, não está separada da união com Cristo e também não está separada da fé. Quando nós nascemos de novo, nós cremos. E quando nós cremos, nós nascemos de novo. Essas foram as duas principais questões abordadas até aqui. O que é o novo nascimento e por que nós precisamos nascer de novo? Hoje, tanto pela manhã quanto à noite, nós vamos trabalhar uma terceira questão principal, que é como nós nascemos de novo. Ou, melhor falando, qual a maneira pela qual nós nascemos de novo? Como é que Deus opera o novo nascimento em nós? Como é que Ele nos envia essa regeneração? Como é que Ele torna isso possível e acessível a nós? Para isso, nós vamos ler a primeira carta de Pedro, em seu primeiro capítulo. O texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, muito importante que você abra. Eu quero voltar a esse texto várias vezes durante a nossa reflexão. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler, não todo o capítulo, mas uma boa parte dele. Primeiro dos versículos 3 a 5 e depois a partir do versículo 13. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, como é bom sermos relembrados da Tua bondade, que nos segue todos os dias de nossa vida. E uma das maneiras como o Senhor expressa essa Tua bondade é falando poderosamente ao nosso coração, através da Tua palavra, das Escrituras, aquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigado, ó Deus. Nesse momento, além de louvar o Teu nome, glorificar somente a Ti, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para contemplarmos a beleza da Tua palavra que nós iremos ler agora. Que ela fale profundamente ao nosso coração e que assim o Teu Espírito Santo haja de maneira poderosa na vida de cada um que está aqui, na vida daqueles que nos acompanham através da internet, trazendo nova vida, trazendo alegria, trazendo esperança, levantando-nos e fortalecendo a nossa vida. Ó Deus, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler primeiro os versos 3 a 5, onde a palavra do Senhor nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Imarcessível significa que não perde o vigor,
reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Agora vamos pular um pouquinho, lá para o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, assim invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma, pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Queridos, eu quero dividir essa reflexão em duas partes principais. Primeiro, nós vamos falar sobre algo muito importante que Pedro traz aqui sobre o novo nascimento em Cristo Jesus, que é o fato de ele ser incorruptível, imperecível. Eu não sei se com essa leitura que nós fizemos você conseguiu notar, mas Pedro escreve 3 vezes sobre 3 coisas que são incorruptíveis, que são imperecíveis. E a primeira delas é justamente o nosso novo nascimento, essa viva esperança, a qual ele escreve aí nos versos 3 e 4, onde ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, olha aí a regeneração, a nova vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Perceba que um dos primeiros ensinamentos, então, que Pedro traz para os seus leitores é justamente que com o novo nascimento, com a regeneração, Deus promete não só nos dar uma nova vida, mas promete nos dar uma vida eterna, uma vida incorruptível, uma vida verdadeira que não passa, que a gente não pode perder. A nossa nova vida, o nosso novo nascimento que nós recebemos do Espírito Santo é para sempre. E essa mesma ênfase de Pedro vai continuar lá nos versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço pago pelo nosso resgate, pela nossa redenção. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar sobre essa palavra que a Bíblia traz tantas vezes, redenção ou resgate. Na época em que a Bíblia foi escrita, ela era utilizada principalmente em 3 contextos, em 3 situações. Primeiro, para se falar sobre a libertação de escravos. Um escravo poderia ser redimido, ou seja, poderia ser comprado para receber a sua liberdade.
Isso acontecia quando alguém pagava um preço, e esse preço se chamava resgate, para libertar esse escravo da servidão. E essa transação, meus irmãos, simbolizava para aquele escravo algo completamente maravilhoso e transformador, porque o seu status mudaria completamente. Ele passaria de um escravo, de uma mercadoria, muitas vezes sem direito nenhum, para um cidadão livre. Mas a palavra redenção também se refere ao resgate de prisioneiros de guerra. Prisioneiros capturados em batalhas podiam ser resgatados pelos seus familiares ou mesmo pelos seus compatriotas, desde que eles pagassem um preço pelo seu resgate, então assegurando a sua libertação. E em terceiro lugar, era uma palavra que também descrevia o resgate ou o pagamento de uma dívida. Em alguns casos, uma pessoa que estivesse endividada e não tivesse como pagar a sua dívida, ela precisava se tornar escrava. Se alguém então pagasse essa dívida por ela, estaria redimindo, estaria resgatando essa pessoa da escravidão. Então, redimir ou resgatar refere-se ao ato de libertar alguém de uma situação de escravidão, de dívida ou de condenação, mediante o pagamento de um preço. Agora, veja só o que Pedro coloca aqui, meus queridos. O preço pago pela nossa vida não foi o dinheiro, como era com os escravos daquela época. Notem que ele dá aí um contraste. Ele diz que prata e ouro, que eram utilizados no resgate comum daquela época, eram usados para se comprar um escravo, para se libertar alguém das dívidas, eram coisas completamente passageiras, perecíveis. Mas ele diz: mas vocês foram resgatados não com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, imperecível, incorruptível. O ensino é o mesmo do início do capítulo. Essa nova vida que Jesus nos dá, que Jesus resgata com o seu sangue, não corre mais o risco de voltar à escravidão, porque o preço que ele pagou pela nossa nova vida não é perecível. O sangue de Jesus Cristo tem um valor infinito. Nós somos resgatados para sempre. Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos comprando pelo seu sangue, essa vida nunca mais é tirada de nós. Mas há uma outra coisa que é imperecível, segundo Pedro. Veja comigo novamente o versículo 23. Pois vocês foram regenerados, olha aí a nova vida entrando em foco novamente. Não de semente corruptível, mas de incorruptível. Qual é? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O argumento continua o mesmo. Se a palavra de Deus é imperecível e nós somos resgatados, regenerados com ela, através dela, então a vida que ela produz em nós também é imperecível, também é incorruptível. Esse é o primeiro argumento do apóstolo Pedro, queridos. A vida que Deus cria em nosso novo nascimento não pode morrer. Ela dura para sempre. O que vem à existência em nossa regeneração jamais perecerá. E sabe por quê que é tão importante Pedro começar a sua epístola com isso? Trazendo essa verdade para os seus primeiros leitores? Porque os primeiros leitores da epístola de Pedro eram pessoas que estavam espalhadas por todo o Império Romano. E não só espalhadas, meus irmãos, eram pessoas que estavam sob intensa perseguição. Então, imagine você, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou lá do Espírito Santo, sou capixaba da Gema. E você, quem não é de São Paulo aqui? Olha só, uma boa parte.
Então, imagine você perdido, sozinho aqui em São Paulo, sem ter como se reunir com seus irmãos na sua igreja, sofrendo perseguição, e a cada momento você tem até medo de falar que você é cristão, porque se você falar isso, você pode ser morto imediatamente. Você afirma algo que ninguém mais afirma, você afirma que Jesus Cristo é Senhor, algo que só pode ser dito do imperador. Pedro precisa te dar um conforto, falando: quer saber de uma coisa? Mesmo que você perca a sua vida física aqui, a sua vida eterna você não perde. Mesmo que você passe por intensa perseguição, por intenso sofrimento, mesmo que muitas vezes você tenha de sofrer, há algo com você que é garantido, porque Jesus pagou o preço por você e pelo seu novo nascimento. Queridos, essa é uma lição importante não só para os primeiros leitores da Bíblia. Essa é uma lição essencial para nós também. Porque nós estamos num mundo que ainda geme, que ainda sofre as consequências do primeiro pecado. Nós somos pessoalmente alcançados pelas tragédias na natureza, nos relacionamentos, na nossa vida, no nosso corpo. Eu queria muito dizer e prometer o contrário para vocês, mas eu não posso mentir, e a experiência nos deixa claro, não nos deixa dúvidas, que há momentos em nossa vida em que a certeza da salvação, a segurança de que nós somos regenerados por Cristo, ela se esvai, ela diminui. Às vezes até parece que se apaga. Seja por pecados que nós cometemos e não confessamos, não nos arrependemos, ou mesmo quando situações da vida se mostram tão difíceis de suportar, que nós começamos a questionar essa segurança, começamos a questionar o amor de Deus sobre a nossa vida. O diagnóstico de câncer, a perda de um bebê tão esperado, o divórcio, a morte de um paciente que nós estávamos acompanhando há tanto tempo, pela qual nós lutamos tanto. Mas é exatamente nesses momentos, meus irmãos, que precisamos nos lembrar dessa grande verdade que Pedro nos traz aqui. A vida que nós temos em Cristo Jesus, esse novo nascimento, a vida que nós recebemos de Deus, é imperecível. Nada, absolutamente nada pode nos separar desse amor e dessa esperança. Mesmo quando as circunstâncias nos abalam, quando o futuro parece completamente incerto para nós, quando o sofrimento e a insegurança nos assolam, nós podemos nos apegar a essa verdade eterna. A nossa herança é incorruptível, o nosso resgate foi pago com o preço precioso do sangue de Jesus Cristo, e a palavra que nos regenerou é viva, é eficaz e permanece para sempre. E com essa certeza, nós caminhamos então para uma segunda parte da nossa reflexão, que é como Deus opera o novo nascimento em nós, como Ele torna isso possível. No texto, isso não está em ordem, então nós vamos esquematizar isso aqui, nós vamos sistematizar esses pontos, ok? Primeiro, Deus opera o novo nascimento em nós, nos resgatando pelo sangue de Cristo. Me desculpe se eu estou parecendo até um pouco redundante, mas eu quero ler novamente com você, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vejam o que Pedro nos ensina, irmãos. A nova vida,
a vida eterna não é possível para pecadores escravizados sem o pagamento de um resgate, de um preço. Todos nós, como nós vimos na semana passada, estávamos mortos. Nós estávamos, ou melhor, nós éramos escravos, éramos sujeitos a viver de determinadas maneiras, seguindo determinadas maneiras de pensar, de agir, de falar, de sentir, coisas que cada vez mais nos destruíam. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas o próprio Deus pagou o preço desse resgate ao enviar Jesus Cristo para suportar a sua própria ira, para morrer por nós. Em outras palavras, existe aqui um alicerce histórico, objetivo e inabalável que torna possível o nosso novo nascimento, que é a vinda de Jesus Cristo ao mundo para se entregar por nós. Lembram do que o próprio Jesus diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 45? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, nós não estamos aqui celebrando um fantasma, adorando uma aparição ou mesmo um holograma divino. Nós não estamos aqui adorando um super-herói, um deus do Olimpo ou uma lenda. A nossa fé não está baseada num delírio coletivo que algumas pessoas tiveram lá no passado. Pelo contrário, nós cremos em alguém que historicamente existiu. O Deus que veio em carne e osso, que comeu, que bebeu, que andou com pecadores e principalmente que foi crucificado, morto e sepultado. E é por isso que o novo nascimento é uma realidade em nossa vida, porque ele não está baseado numa história inventada por algumas pessoas e perpetuada por gerações, mas porque de fato e de verdade houve alguém 2000 anos atrás que morreu numa cruz, que derramou o seu sangue de maneira trágica para nos comprar. Isso é algo histórico, é algo objetivo, é algo efetivo. Esse foi o preço do nosso novo nascimento, o sangue de Jesus, o pagamento de um resgate pela vida eterna que Ele nos concede. Em segundo lugar, Deus opera o novo nascimento em nós por causa da ressurreição de Jesus. Isso está lá no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A segunda maneira pela qual Deus torna efetivo o novo nascimento em nós é a ressurreição de Cristo. Nós já falamos aqui que o novo nascimento é algo que acontece em nós quando o Espírito Santo tira o nosso coração de pedra, o nosso coração morto, e nos une a Cristo. Une a Jesus pela fé, de forma que a sua vida se torna a nossa vida. Se é assim, meus irmãos, nós não poderíamos receber um novo nascimento se Jesus continuasse morto. Jesus tinha de ser ressuscitado dentre os mortos para que nós vivamos em união com Ele. Se Ele não ressuscitou dos mortos, não há nova vida para recebermos. E é por isso que quando Paulo escreve Efésios 2, ele vai dizer não somente que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, mas ele completa dizendo, juntamente com Ele nos ressuscitou. Essa também é uma realidade histórica, objetiva e efetiva em nossa vida. Porque, mais uma vez, meus irmãos, nós não cremos numa lenda inventada.
Nós cremos num testemunho histórico confiabilíssimo de centenas de pessoas, inclusive inimigos do cristianismo, que deixaram escrito que viram Jesus ressuscitado, que andaram com Ele, que comeram com Ele, que ouviram os seus ensinamentos depois que Ele ressuscitou. Assim, meus irmãos, nós entendemos que a ressurreição não é apenas um detalhe na história da redenção, mas é o próprio alicerce do nosso novo nascimento. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estaríamos mortos em nossos pecados, sem esperança e sem futuro. Mas porque Ele vive, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Porque Ele vive, nós podemos viver também. A nossa fé, mais uma vez, não está ancorada em mitos, em fábulas, mas em um fato histórico que transformou a vida de milhares de pessoas no primeiro século e continua transformando até hoje. Essa é uma verdade, meus queridos, que deve nos trazer confiança, que deve nos encher de segurança, porque a nova vida que nós recebemos de Cristo é tão real quanto a sua ressurreição. E isso significa que, assim como Ele venceu a morte, nós também podemos viver uma vida que vence o pecado, que vence o medo, que vence a desesperança. Nós temos uma esperança viva, uma herança incorruptível, porque nós estamos unidos ao Cristo que é vivo. Ele nos fez novas criaturas, não pelas nossas obras, mas por meio da sua ressurreição. E por fim, irmãos, a terceira maneira pela qual Deus nos faz nascer de novo é o seu chamado. Vejam só os versículos 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Essa ação de chamar aqui é o meio pelo qual Deus nos faz nascer de novo. Ele nos resgata com o sangue de Cristo, Ele ressuscita Jesus entre os mortos e Ele nos chama à vida em união com Cristo. E aqui é importante nós entendermos que Pedro está se referindo a um tipo de chamado especial. Existe um chamado geral, aquele que é dirigido a todos através da pregação do Evangelho. Mas existe também um chamado específico, um chamado interno e eficaz da palavra de Deus. Esse chamado interno acontece quando nós ouvimos a própria voz soberana, criadora e irresistível de Deus, quando Ele fala não somente aos nossos ouvidos, não somente ao nosso cérebro, à nossa mente, mas ao nosso coração. E é exatamente esse chamado especial, meus irmãos, que faz toda a diferença. É a voz poderosa de Deus que quebra o nosso coração de pedra e transforma em um coração de carne, que abre os nossos olhos cegos para vermos as verdades do Evangelho e dá ouvidos para quem antes não podia ouvir a sua palavra. Esse chamado não é uma simples convocação, não é um apelo que o pastor faz ao final do culto, mas é um convite que carrega consigo o poder de gerar uma nova vida em nós. É o chamado que, quando ouvido, não pode ser ignorado, porque é o próprio Deus, é o Criador do universo que está falando diretamente ao nosso ser, trazendo-nos a vida em Cristo. Esse chamado eficaz é essa voz que nos desperta do sono da morte espiritual e nos leva a abraçar a nova vida em Cristo. Ele não depende da nossa força, não depende do nosso mérito, nem mesmo da nossa vontade, mas do propósito eterno e soberano de Deus. E notem o que Pedro nos diz. Quando Deus nos chama,
Ele também nos capacita. Nos capacita a quê? A sermos santos. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos. Isso significa que o novo nascimento não é algo lá do passado da sua vida. Não é algo que simplesmente aconteceu pontualmente ali. Mas que ele é o início de um grande processo, de um grande trabalhar em Deus na sua vida, para que você se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. Para que nós todos sejamos conformados à imagem de Cristo dia após dia. É sobre isso que nós vamos tratar nas próximas mensagens aí, nos próximos domingos. Vamos recapitular então? Como é que Deus nos regenera? Primeiro, Ele nos resgatou da ira e do pecado por meio do sangue de Cristo, comprando, pagando o débito para que os pecadores tenham a vida eterna. Segundo, Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, para que a nossa união com Cristo seja efetiva, para nos conceder a vida eterna, vida que nunca passa. E terceiro, Ele nos chamou das trevas para a luz, da morte para a vida, por meio do Evangelho. O novo nascimento, meus irmãos, é uma obra de Deus em nós. É importante a gente não se esquecer disso. Se tiver chato, se você não souber o que eu falei daqui, é muito importante que você lembre só dessa frase. O novo nascimento é uma obra de Deus em nós. E se é uma obra de Deus, Ele não está sujeito às variações, às perdas, às destruições deste mundo. Embora nós possamos perder tudo nessa vida, a vida que nós recebemos de Cristo é indestrutível. Que essa verdade encha o nosso coração de paz, de esperança, de confiança, mesmo em meio às tempestades, mesmo quando o chão começar a se abalar sobre nós. Que nós possamos viver de maneira digna desse chamado, sabendo que aquilo que Deus começou a fazer em nós, Ele vai sustentar até o fim. E então possamos buscar cada dia mais essa vida em união com Cristo, confiando que assim como Ele venceu a morte, Ele também vai nos capacitar a vencer as dificuldades e os desafios dessa vida. E assim, que nós possamos ser testemunhas dessa nova vida que Ele nos trouxe, mostrando ao mundo que Jesus não está morto, mas que Ele está vivo e que o seu poder transformador está operando em nós. Se você já ouviu, se você tem ouvido esse chamado de Deus, o convite é para que você responda a esse chamado. Responda a esse chamado com fé, com obediência, com gratidão. Lembre-se que a mesma voz que trouxe vida ao caos lá na criação, a mesma voz que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é a voz que agora te chama a viver uma vida santa, diferente do mundo, uma vida que reflete a glória de Deus. E se você não ouviu ainda esse chamado, ou até mesmo se você já ouviu, mas se sente um pouco distante dele, clame a Ele. Clame a Ele. Peça a Ele que abra o seu coração, que abra o seu ouvido, que abra os seus olhos, para que você possa enxergá-lo, para que você possa ouvi-lo como Ele é, conhecê-lo como Ele é, como Ele quer transformar a sua vida. Deus é fiel, meus irmãos, e vai continuar chamando os seus.
que todos nós então possamos viver em resposta a esse chamado como filhos obedientes e amados para a glória do nosso Deus. Amém?